Oi, gente! Vou falar um pouquinho sobre frações. Então, vamos lá. Joaninha era uma menina muito gulosa. Ela comeu uma barra inteira de chocolate. E acabou, ela comeu tudo. Então, ela comeu uma barra inteirinha de chocolate. E aí, quando a gente quer representar isso em números, a gente diz que é o número 1, que vale 1 inteiro, certo? O Pedrinho, por sua vez, ele não comeu a barra inteira, ele comeu somente a metade da barra. Então, é meia barra. Tá, mas um inteiro a gente representa com o número 1. E a metade? Como é que a gente representa a metade de alguma coisa? A gente representa com fração. Então, a gente usa a fração 1/2, que a gente chama ela de 1/2. Por que 1/2? Porque, no caso, o Pedrinho comeu uma parte do chocolate que foi dividido em 2 pedaços, certo? Aí, cada pedacinho da fração tem um nome. O denominador, que é o número de baixo, ele representa em quantas partes o meu objeto foi dividido. O numerador, que é o número de cima, representa quantas partes me interessam. Ou, por exemplo, me interessa o que o Pedrinho comeu, ou me interessa o que ele não comeu. Ali, nesse caso, ele está representando o que o Pedrinho não comeu. Ele não comeu uma parte de 2 partes do chocolate. Essa barrinha ali no meio que o dedo está mostrando significa divisão. Então, toda fração é uma divisão. Agora, o Zezão, ele vai comer uma pizza, certo? E aí, ele pediu para o pizzaiolo preparar a pizza dele. E pediu que o pizzaiolo dividisse a pizza dele em 4 partes, 4 fatias. Então, tá ali o risco mostrando as 4 fatias, né? O corte que foi feito na pizza. Então, eu tenho 4 fatias de uma pizza dividida em 4 pedaços, né? Então, ali, aquele 4 de cima significa que eu tenho 4 fatias. O 4 de baixo significa que a pizza foi dividida em 4. Entendeu? Ali embaixo, ó, tá mostrando. O 4 embaixo é os pedaços que a pizza foi cortado, foi dividido. O númerozinho de cima tá dizendo que eu ainda tenho 4 pedaços da pizza. Se eu dividir 4 por 4, eu vou obter como resposta 1, não é verdade? Por quê? Porque eu tenho uma pizza inteira. Lembra que o 1 representa um inteiro? Então, o 1 quer dizer que a minha pizza ainda está inteira. Só que foi lá o Zezão, comeu a pizza, comeu uma fatia. E aí, o que aconteceu agora com essa pizza? Em fração, vamos ver. 1/4 da pizza o Zezão comeu. Ele comeu uma fatia de uma pizza que estava dividida em 4 fatias. Entende? Então, por isso, 1/4. Aí, as outras partes também são 1/4. Então, ali eu ainda tenho 3 fatias da minha pizza e cada uma delas representa 1/4 da minha pizza. Então, eu ainda tenho 3/4 da minha pizza, porque eu tenho 3 pedaços de uma pizza dividida em 4. Agora, quando eu quero somar ou subtrair frações com denominadores iguais, ou seja, com o número de baixo igual. Então, ali eu tenho um exemplo, 6 nonos mais 2 nonos. Como que eu faço essa soma? Eu repito o número de baixo, o denominador, e somo os 2 valores de cima. Por que que basta eu repetir o número de baixo? É porque a minha fração ali, naquele caso, está dividindo os 2 objetos em 9 pedaços.
Então, por exemplo, se eu tivesse 2 pizzas, né, cada pizza ali está dividida em 9 pedaços, só que na primeira fração eu estou dizendo que eu tenho 6 pedaços dessa pizza, e na segunda fração está dizendo que eu só tenho 2 pedaços. E aí, se eu juntar essas pizzas e colocar numa vasilha só, o que que vai acontecer? Eu vou ter 6 pedaços mais 2 pedaços igual a 8 pedaços de alguma coisa, ou da pizza, por exemplo, dividida em 9 pedaços, 9 fatias. Um exemplo de menos agora. 5 sétimos menos 3 sétimos. Então, embaixo eu tenho o denominador 7, é igual para os dois. Se é igual para os dois, é só fazer a conta normalmente. 5 menos 3 sobre 7 igual a 2 sobre 7. E quando a soma e a subtração de frações com denominadores é diferente, os denominadores são diferentes, como que eu faço isso? Então, ali eu tenho um exemplo, 3 meios mais 5 terços. Como que eu faço para fazer essa soma? Para eu fazer essa soma, primeiro eu preciso igualar a quantidade de fatias na parte de baixo. Então, como que eu igualo isso? Lembra quando a gente estudou múltiplos e divisores? Então, eu vou encontrar qual é o número que é múltiplo tanto para o 2 quanto para o 3. Por quê? Porque se eu dividir a pizza uma em 2 pedaços e a outra em 3, é injusto com quem vai receber maior quantidade de fatia, uma fatia maior do que o outro, entende? Então, eu preciso fazer com que todas as fatias estejam do mesmo tamanho. Então, o número que é múltiplo do 2 e do 3 é o 6. E aí, o que eu faço com esse 6? Então, eu vejo, o 2 virou 6 agora, certo? A minha pizza estava dividida em 2 pedaços, mas agora ela está em 6. O que aconteceu com o tamanho dos pedaços? Aumentou a quantidade de pedaços e diminuiu o tamanho dos pedaços. Então, quer dizer que em cima vai mudar também. Então, 2 virou 6. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. Então, o 3 também tem que aumentar 3 vezes em cima. A mesma coisa acontece com a outra fração. Era um 3, virou 6. Quantas vezes aumentou? 2 vezes? Então, o 5 também tem que aumentar 2 vezes. Então, 3 vezes 3 é 9 e 5 vezes 2 é 10. O denominador já é igual, agora é só resolver. 10 mais 9, 19. Na conta de menos é a mesma coisa. Então, o 15 e o 5. Qual é o múltiplo que tem na tabuada do 15 que também tem na tabuada do 5? O próprio 15, né? O 15, se eu dividir por 15, eu consigo fazer essa divisão. E o 15, se eu dividir por 5, eu também consigo fazer essa divisão. Então, o 15 aumentou para 15, aumentou alguma vez? Não, uma vez só, é ele mesmo. Então, 7 vezes 1. O 5, para aumentar lá para o 15, ele aumentou quantas vezes? 3 vezes, né? 3 vezes 5, 15. Então, quer dizer que o 1 lá em cima, no numerador, também precisa aumentar 3 vezes. E aí, eu resolvo a conta normalmente. 7 menos 3 fica 4 sobre 15. E agora? Eu tenho uma fração somada com outra fração, somada com outra fração. 3 frações para somar. E todas as 3 têm denominadores diferentes. Como que eu vou fazer isso? Vou achar um múltiplo que seja múltiplo tanto para o 4, quanto para o 8, quanto para o 10. Ou seja, eu vou encontrar um número que esteja na tabuada dos 3 números ao mesmo tempo. Então, esse valor é o 40, não é? 40 está na tabuada do 4, 4 vezes 10. 40 está na tabuada do 8, que é 8 vezes 5, né? E 40 está na tabuada do 10, que é 10 vezes 4. E aí, 4 aumentou para 40, aumentou 10 vezes. Então, o 1 tem que multiplicar por 10. Ali ele já deu a resposta direto. O 8 aumentou para 40, aumentou 5 vezes. Então, 3 vezes 5, 15.
O 10 aumentou por 40, aumentou 4 vezes. Então, 4 vezes 5, 20. Depois basta somar 10 mais 15 mais 20, 45. Multiplicação de frações. Bem fácil. É só multiplicar tudo. 7 vezes 2 e 2 vezes 5. Não tem nenhuma dificuldade. Então, eu multiplico o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração e multiplico o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. Vai dar 14 sobre 10. Mais um exemplo ali, 11 vezes 5 e 8 vezes 6, né? Bem facinho, bem tranquilo. Outro exemplo, 2 vezes 14, 9 vezes 3. Só isso. Resolveu a multiplicação, tá pronta a tua conta. Divisão de frações. Na divisão, já tem outra coisa que eu preciso fazer. Na divisão, eu preciso inverter a segunda fração e aí multiplicar, igual a gente acabou de aprender da multiplicação. Então, o que eu vou fazer ali? Então, eu tenho 6 oitavos dividido por 3 meios. Eu troco aquele 3 meios, vira 2 terços. E aí, eu troco também a operação. Se era divisão, agora eu faço uma multiplicação. Pronto, tá resolvido. É só multiplicar a primeira fração vezes a segunda, só que invertida, por ser uma divisão. Só isso. Agora, outro exemplo. 15 sobre 8 dividido por 3. Ah, mas aquele 3 não é uma fração. É sim, todo número inteiro é uma fração. Como que é essa fração? Todo número, quando não tem nada embaixo dele, né, não tem um denominador, ele tem sim, só que a gente não necessariamente está vendo ele ali. É o 1. Todo número tem o 1 embaixo dele. E aí, eu troco, levo 1 para cima, trago 3 para baixo e faço a multiplicação normalmente. O outro exemplo, essa é uma divisão com 3 casinhas. Então, também, mesma coisa. A primeira fração se mantém e as outras duas frações eu inverto. Eu levo o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E aí, eu multiplico todo mundo, certo? Tá. Nas outras frações, ali nos outros exemplos anteriores, não foi feito simplificação de fração. Nesse exemplo aqui, foi feito. Vocês estão vendo ali no primeiro exemplo, 12 sobre 24? O 12 e o 24, eles podem ser divididos por 12. Então, 12 dividido por 12 dá 1. 24 dividido por 12 dá 2. O que foi feito ali? Foi feita uma simplificação para diminuir o número da fração. Ali no segundo exemplo, 15 sobre 24. Os dois valores estão na tabuada do 3, né? Então, os dois dá para simplificar, dá para dividir por 3. 15 por 3 dá 5, 24 por 3 dá 8. No último exemplo ali, 30 sobre 8. Os dois podem ser divididos por 2, que são números pares. Então, eu só posso fazer essa simplificação quando eu conseguir dividir tanto o valor de cima quanto o valor de baixo por um mesmo número. Então, se eu dividir o de cima por 2, o de baixo também tem que ser dividido por 2. Se eu conseguir dividir o de cima por 7, o de baixo também tem que ser dividido por 7. Se isso não for possível, eu não posso dividir nada, certo? Então é isso. Espero ter ajudado. Tomara que deu certo agora. Até!